Começa agora o Jornal Cidade em Notícias, com as principais notícias de Otacílio Costa, Santa Catarina, Brasil e do mundo. Na apresentação de Cleiton Delis e Edson Delis. Notícias. É hora de notícias. Jornal Cidade em Notícias. Cidade em Notícias. Está entrando no ar o seu Jornal Falado. Cidade em Notícias. Boa tarde, sou Edson Delis e está começando o nosso Jornal Cidade em Notícias. Edição de hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Você acompanha a Cidade em Notícias através da sua rádio 87,9 Rádio Cidade e também na página da New Time TV. Boa tarde. Boa tarde, eu sou Cleiton Delis e está começando agora o Jornal Cidade Notícias com as principais notícias de Otacílio Costa, Santa Catarina, Brasil e do mundo. Jornal Cidade Notícias que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 12h10 às 13h15. Boa tarde. Rádio Cidade que está sob a presidência de Volney Meurer Querici. Na vice-presidência de Ademir Lemos Pereira. Coordenação geral da Rádio Cidade de Volney Meurer Querici e Ademir Lemos Pereira. Redação jornalística de Cleiton Delis e Edson Delis e Robson Ribeiro. Reportagens externas de Wilson Jair Pereira, Lauro Neuhaus e Robson Ribeiro. Começa agora a Cidade em Notícias. Boa tarde. Boa tarde. Cidade em Notícias e as informações. Santa Catarina recebe 126 mil doses da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Enem 2020, primeiro dia teve abstenção recorde. Alunos barrados em sala lotada em Santa Catarina e redação sobre saúde mental. Atalanta é a única cidade do Alto Vale sem mortes por Covid-19. Prefeito de Blumenau, taioense Mário Hildebrandt, é internado em hospital. Um mês após as enxurradas no Vale do Itajaí, cidades ainda têm entulhos, lamas e prejuízos. Doses da vacina contra a Covid-19 chegam a Florianópolis. Vacinação contra a Covid-19 começa nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul, afirma o governador. Em cerimônia em São Paulo, Pazuello diz que vacinação contra a Covid-19 no país chega nesta segunda-feira. Cachorros galgos são usados para corridas e são vítimas de maus tratos e abandono. Estas e outras notícias você acompanha em instantes aqui pelo nosso jornal Cidade em Notícias. Agora você fica com Robson Ribeiro e o esporte da cidade e da New Time.
Notícias do esporte. Notícias do esporte. Muito boa tarde, Edson Delis, boa tarde, Cleito Delis, aos ouvintes e internautas ligadinhos com a gente aí no Cidade em Notícias desta segunda-feira. Trazendo então alguns dos destaques do esporte aí que aconteceu no final de semana. Um dos principais destaques aí da rodada do final de semana, Brasileirão Série A e Série B, foi a permanência do Cruzeiro, isso mesmo, Cruzeiro de Minas. Aí um dos gigantes do futebol brasileiro vai permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Cruzeiro será o primeiro grande do futebol brasileiro a jogar 2 edições consecutivas da Série B. No sábado, por conta da derrota por 1-0 para o Juventude, a equipe mineira viu esgotar as possibilidades de acesso à Série A da elite nacional. Tal feito negativo não foi realizado por nenhum outro clube considerado grande do futebol brasileiro. Nem mesmo o Fluminense, que também não subiu de primeira, repetiu esse cenário. É que o Flu caiu em campo em 1996, mas depois de um escândalo de manipulação de resultados, o rebaixamento daquela edição foi cancelado. Em 1997, o tricolor caiu novamente para a Série B. Disputou em 1998, mas foi rebaixado para a Série C. Em 1999, sob o comando de Carlos Alberto Parreira, ganhou a 3ª divisão. Mas graças a uma nova virada de mesa no futebol brasileiro, acabou pulando direto para a elite do futebol brasileiro. Assim, o Fluminense não subiu de primeira para a Série B, mas também não disputou 2 edições seguidas do torneio. Somente Flamengo, São Paulo e Santos até hoje não foram rebaixados entre os chamados 12 grandes do futebol brasileiro. Palmeiras e Botafogo em 2003, Grêmio 1991 e 2005, Atlético Mineiro em 2006, Corinthians 2008, Vasco 2009, 2014, 2016, Palmeiras em 2013 e Inter em 2017 amargaram uma passagem na Série B. Todos eles jogaram apenas a edição em que caíram e conseguiram o acesso no mesmo ano. O Cruzeiro, então, quebrou a escrita até 2019. A Raposa era um dos times que se vangloriava de nunca ter sido rebaixado. Olha só, né, como o mundo dá voltas. Entretanto, uma grande crise financeira e política fizeram o time amargar a queda e passar por problemas durante o ano passado. A campanha na Série B foi tumultuada. Foram 3 treinadores durante o torneio, perda de 6 pontos por causa da punição na FIFA, boa parte da competição disputando para não cair e mais de 2 times inteiros de contratações, sendo que boa parte dos jogadores contratados na temporada não estão mais no grupo principal e não deixaram saudades. Aí então o Cruzeiro vai jogar novamente a Série B no ano que vem. Agora falando do clássico que acontece nessa segunda-feira entre Palmeiras e Corinthians, aí a partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi adiada então. Eles se enfrentam nessa segunda-feira às 19 horas, horário de Brasília, no Allianz Parque. Então esse será o 5º clássico aí no ano, na temporada, entre Palmeiras e Corinthians. Até agora na temporada tem uma vitória para cada lado e 2 empates. Mas com o título para os alviverdes, o time do então técnico Vanderlei Luxemburgo conquistou o torneio estadual sobre o rival nas cobranças de pênaltis no primeiro semestre de 2020. O Corinthians chega embalado e invicto a 6 partidas. O Timão venceu os últimos 4 jogos no Brasileirão, conseguiu uma arrancada na tabela e hoje figura na parte de cima. Uma vitória diante de seu maior rival significa entrar de vez na briga por uma vaga à Libertadores. Já o Palmeiras, apesar de finalista da Libertadores e também da Copa do Brasil, não largou mão de brigar pelo Brasileirão, ao menos por enquanto. Atualmente treinada pelo português Abel Ferreira, a equipe ocupa a 6ª posição e tenta ao menos se afirmar no G4. A transmissão você confere
pelo Premier com narração de Everaldo Marques e comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho. Então, destaque Edson Delis, Cleiton Delis, hoje o clássico paulista aí válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Voltamos amanhã com mais destaques do esporte aqui no Cidade em Notícias. Muito obrigado, Robinho. Santa Catarina recebe 126 mil doses da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Santa Catarina receberá pouco mais de 126 mil doses da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira, hoje, dia 18. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, que participa nesta manhã do ato simbólico de entrega dos insumos na cidade de Guarulhos, em São Paulo. A vacinação iniciará em Santa Catarina na tarde desta segunda-feira. As doses já saíram de São Paulo. E sem dúvida esse é o momento mais aguardado do último ano. Preparamos nossa rede de saúde para que a distribuição de todas as doses aos municípios aconteçam ainda hoje em Santa Catarina, afirmou o governador Carlos Moisés. O secretário André Mota Ribeiro classificou o dia como histórico para o Brasil e para Santa Catarina. Recebemos as doses agora pela manhã durante ato com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Alinhado ao Plano Nacional de Imunização, ainda pela manhã essa carga será recebida pelas equipes do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alinhando ao Plano Nacional de Imunização. Em Florianópolis, para separação e catalogação, estamos iniciando a maior campanha de vacinação da história, informou ele. Enem 2020. Primeiro dia teve abstenção recorde, alunos barrados em sala lotada em Santa Catarina e redação sobre saúde mental. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2020 teve a primeira prova aplicada neste domingo, dia 17. Em meio a altas de casos de coronavírus em 13 estados do país, suspensão da prova no Amazonas, estudantes barrados em salas e abstenção recorde de 51,5%. Quem fez o exame no primeiro dia sobre linguagem, ciências humanas e redação encontrou perguntas sobre desigualdade salarial entre Neymar e Marta, escravização de chineses e uma proposta de redação sobre o estigma da saúde mental. A segunda prova está marcada para o próximo domingo, dia 24, com questões sobre ciências da natureza e matemática. Atalanta é a única cidade do Alto Vale sem mortes por Covid-19. Apenas um dos 28 municípios do Alto Vale não notificou mortes em decorrência da Covid-19 até esta segunda-feira, hoje, dia 18. Segundo o boletim da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, AMAVE. Com a confirmação do primeiro óbito em Laurentino neste domingo, dia 17, Atalanta tornou-se a ser o único município do Alto Vale a não ter registros de óbitos em decorrência da Covid-19. Atalanta conta neste momento com 112 casos positivos, onde 97 estão recuperados e contém 15 casos ainda ativos. Prefeito de Blumenau, taioense Mário Hildebrand, é internado em hospital. O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandes, do Podemos, foi internado neste sábado, dia 16, no Hospital Santa Isabel. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, ele havia sido diagnosticado em dezembro com uma hérnia de disco e desde então vinha tendo acompanhamento médico em função de dores na região lombar. Hildebrand sentiu fortes dores durante o expediente na prefeitura na última quinta-feira e procurou um atendimento na sexta-feira pela manhã. O quadro piorou durante este sábado e a equipe médica indicou a necessidade de internação para melhor avaliação da situação.
Um mês após enxurradas no Vale do Itajaí, cidades ainda têm entulhos, lama e prejuízos. As enxurradas no Vale do Itajaí, que provocaram 21 mortes, completaram um mês. Há 3 cidades mais atingidas ainda seguem tomada pela lama, entulhos, casas destruídas e luto. Os maiores prejuízos e sinais da destruição ficam em Presidente Getúlio, no bairro Revólver. Após a tragédia, entre os dias 16 e 17 de dezembro, os moradores seguem com os trabalhos de limpeza e reconstrução. Das 3 cidades do Vale castigadas pelo fenômeno, apenas Rio do Sul e Ibirama já liberaram o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para os moradores afetados. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu o estado de calamidade pública desses 3 municípios. Doses da vacina contra a Covid-19 chegam a Florianópolis. O avião com as doses da vacina contra a Covid-19 para imunização em Santa Catarina pousou em Florianópolis na manhã desta Força Aérea Brasileira. A aeronave C-105 da Força Aérea Brasileira da FAB chegou às 11h35 na base aérea. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, são 144 mil doses da Coronavac recebidas nesta segunda-feira e a expectativa é que a vacinação inicie ainda nesta tarde na capital. São 17.480 doses para a população indígena e 126.560 doses destinadas para as demais pessoas do grupo prioritário. As caixas com mais de 3 toneladas de materiais para imunização será transportada em um caminhão refrigerado sob escolta dos veículos das Forças de Segurança até o centro de distribuição, um depósito da Diretoria de Vigilância Epidemiológica que fica em São José, na Grande Florianópolis. E no Rio Grande do Sul, a vacina contra a Covid-19 começa hoje também, segunda-feira, afirma o governador. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou que a vacinação contra a Covid-19 vai começar ainda nesta segunda-feira, dia 18. A previsão é de que isso ocorra por volta das 17 e 18 horas, segundo o governo estadual. E a primeira dose da pessoa a ser vacinada no Rio Grande do Sul será um profissional da saúde que trabalha no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta manhã que a vacinação será iniciada a partir das 17 horas em todo o país. Em cerimônia em São Paulo, Pazuello diz que vacinação contra a Covid-19 no país começa nesta segunda-feira. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta segunda-feira, dia 18, que a vacinação contra a Covid-19 será iniciada a partir das 17 horas em todo o país. O anúncio foi feito após ele sofrer pressão dos governadores que pediram para antecipar o início da aplicação das doses, inicialmente previsto para esta quarta-feira, dia 20, conforme informou a colunista André Sadi. Acho que podemos começar hoje até o fim do expediente a partir das 17 horas, declarou o ministro. Neste domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19. Momentos depois, o governo de São Paulo aplicou a primeira vacina da Coronavac. O governo federal, no entanto, ainda não havia iniciado a distribuição do imunizante pelo país, o que foi programado para esta segunda-feira. O horário de 17 horas para o início da vacinação nacional foi proposto, segundo Pazuello, para dar tempo de todos os estados receberem a doses da Coronavac, vacina do Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Cachorros galgos são usados para corridas e são vítimas de maus tratos e abandonos. Proibidas na Argentina e Uruguai, as corridas de galgos são comuns em cidades de fronteiras do Rio Grande do Sul, como Quaraí, Uruguaiana, Santana do Livramento e Bagé.
Os bastidores das carreiras, como são chamadas as corridas, foram reveladas em reportagem do programa Fantástico da Rede Globo. Esses cães que costumam ser dóceis passam a se comportar de forma violenta depois de receber medicamentos energéticos antes das competições. Por trás desta aparente diversão existe desrespeito às normas para evitar a Covid-19, apostas em dinheiro e também maus tratos. Em dezembro, a reportagem da RBS TV acompanhou uma dessas corridas em Santana do Livramento. Sem saber que estava sendo gravado, um homem que cria galgos de corrida para venda admitiu as sequelas. Quebram a mão, quebram a perna. Esses dias correndo lá em Bagé quebrou o garrão, pata, ele disse. Com apostas em dinheiro, a atividade aconteceu numa pista de um bairro da cidade, com pessoas aglomeradas e sem máscaras. Havia crianças entre os frequentadores. Três vítimas do acidente de lanchas em Angra dos Reis vão ser cremadas no Rio. Está marcada para as 17 horas desta segunda-feira a cremação dos corpos de 3 das 4 vítimas do acidente com 2 lanchas ocorrido no sábado, dia 16, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Os corpos da avó Maria Cândida Pinheiro, da filha dela, Tatiana Godin Pinheiro, e da neta Luísa Pinheiro, de 11 anos, ainda estão sendo aguardados no Memorial do Carmo, no Caju, na zona portuária do Rio, onde vão ser velados até a hora da cremação. Ainda não há informações a respeito do sepultamento. Todas moravam no Rio e estavam passeando em Angra dos Reis. Segundo as informações passadas pelo Corpo de Bombeiros, a colisão entre as duas embarcações aconteceu próximo à ilha de Paquetá e Calaca. A Marinha abriu um inquérito para apurar as causas do acidente, que será encaminhado ao Tribunal Marítimo. Além dos 4 mortos, o acidente deixou feridas outras 6 pessoas, entre elas o pai da menina, Luísa. 4 delas foram atendidas no hospital pelos socorristas e outras foram levadas para o hospital de Praia Brava. As vítimas foram atendidas e liberadas. Muito bem, agora vamos ao repórter Robson Ribeiro, que traz notícias de Otacílio Costa. É isso pra gente? É isso mesmo, Edson Cleiton Delis, né? Nós tivemos acesso então a um levantamento feito pela EPAGRE em parceria com o Poder Público, Defesa Civil, também do município de Otacílio Costa, e que levantou as perdas causadas pela tempestade de granizo que afetou o município aí no início desse mês de janeiro. E a manchete é o seguinte: prejuízo causado pelo granizo em Otacílio Costa se aproxima de 6 milhões de reais. A tempestade de granizo que atingiu as localidades de Goiabal, Campo Chato e Carrapato no interior de Otacílio Costa no último dia 2 de janeiro causou destruição em grande parte das lavouras daquela região. Um levantamento feito pela EPAGRE e pelo Poder Público de Otacílio Costa aí aponta que o prejuízo causado pelo granizo equivale a 5.537.000 reais. As culturas atingidas foram soja, morango e milho. A principal perda foi no plantio de soja, qual o prejuízo é de R$ 3.813.500 reais. Nessa cultura, a expectativa era de colher 480 mil sacos de soja naquela região, em 8 mil hectares de plantação. Porém, houve perda de 1.480 hectares plantados, causando aí uma perda estimada de 26.300 sacos do referido grão. A segunda maior perda foi nas lavouras de milho, onde o prejuízo estimado é de R$ 1.420.500 reais. A expectativa era de colher 296 mil sacos em 300 e 700 hectares plantados. A tempestade de granizo atingiu 550 hectares de plantio, gerando a estimativa de 15 mil sacos de perda de milho. Nas lavouras de moranga, o prejuízo estimado é de R$ 600 mil. Nessa cultura, a estimativa era de colher 4.800 toneladas em 600 hectares de plantio. Houve perda em 140 hectares, uma proporção de 600 toneladas.
Na última semana, uma comitiva liderada pelo prefeito Fabiano Baldessari esteve em Florianópolis aí buscando recursos que venham aí ao menos amenizar essas perdas aí que foram grandes nessa região do interior do município. Cleiton Edson Delis. Variedade de retalhos em quilo você encontra na Luma Confecções. Contamos com tecidos em malha, ribana, tecidos finos e tricoline para artesanato. Retalho em quilo com valor super especial. Não fique fora dessa. Entre em contato pelo fone 499-9945-3431 ou faça-nos uma visita na Avenida Olimcraft, número 3140, em frente ao posto R4. A Jolena Modas apresenta a coleção Primavera-Verão 2020. O clima esquentou e nós preparamos o melhor da moda feminina, masculina e plus size para você, nosso amigo cliente. Venha até a Jolena Modas conferir as principais tendências que vão desfilar nas ruas nessa temporada. São diversas peças de todas as cores e estilos. Venha estar na moda com a Jolena Modas no Centro Comercial Pinheiros. Fone 3275-3272. Supermercados Zabote, antigo supermercado Bom Preço, sempre com produtos e ofertas para você, amigo cliente. Aqui no Supermercado Zabote, toda quarta da padaria com preço especial no leite e quinta da verdura com ofertas incríveis em legumes, frutas e verduras. Crediário fácil Zabote, traga seus comprovantes de renda, endereço e CPF. Supermercado Zabote, na Avenida Olimcraft, número 1177, no bairro Santa Catarina. Telefone 3275-3403. Plantão policial. Ouça agora as ocorrências policiais das últimas 24 horas. Muito bem, passamos as notícias policiais aí do final de semana e das últimas 24 horas. Policiais militares de Curitibanos são premiados pelos seus desempenhos profissionais. A guarnição especial de Curitibanos realizou na tarde de sexta-feira, dia 8, a solenidade alusiva à premiação do Programa de Valorização e Reconhecimento do Mérito Profissional do Policial Militar Valorem. O programa tem por finalidade reconhecer e valorizar os policiais militares que se destacaram nas atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Os policiais premiados se destacaram pelos seus desempenhos profissionais e pelo autoaperfeiçoamento individual. Polícia Militar de Curitibanos atende a ocorrência de perturbação e sossego. A guarnição da PM 3588 foi acionada via cupom para deslocar até a rua Francisco Meireles, no bairro Universitário, em Curitibanos. Lá verificaram uma ocorrência de perturbação do trabalho ou sossego alheio. No local foi constatado som alto, gritaria e algazarra, conforme filmado por câmera policial. O solicitante residente nas proximidades dos fatos foi testemunha, relatando que a perturbação ocorre rotineiramente e que já tentou conversar com os envolvidos em outras oportunidades, porém sem êxito. A autora identificou-se como proprietária da residência onde estava ocorrendo a perturbação, colaborando e entregando de imediato a caixa JBL Charge 4, a qual, segundo a mesma, era a que estava sendo utilizada durante a janta, que ainda se comprometeu a cessar com a perturbação, dispersando os convidados. Meliante que tentou fugir dos policiais é pego com pau de fogo. A guarnição da PM realizava rondas na noite de domingo, dia 17, pela Avenida Papa João 23, quando em frente ao posto Beatriz visualizou um veículo em atitude suspeita. Foi dado voz de abordagem ao mesmo, sendo que o condutor ignorou os sinais sonoros e luminosos, fugindo da guarnição. Foi realizado o acompanhamento do veículo Ford Fiesta com placas MDL 1224 por diversas ruas da cidade, onde o mesmo seguiu pela Avenida Santa Catarina em alta velocidade, entrando na BR-116, sentido Capão Alto. A guarnição permaneceu em acompanhamento por cerca de 10 quilômetros, sendo que foi possível visualizar um objeto que foi arremessado pela janela.
A guarnição permaneceu no acompanhamento quando, em determinado momento, o autor jogou o carro contra a viatura da PM com o intuito de fechar a passagem da mesma, parando em seguida. Neste momento, a guarnição do PPT chegou em apoio. Realizada a abordagem do meliante Pedro Silva Alves, de 26 anos, este ofereceu resistência, sendo necessária a utilização do uso progressivo da força. No veículo também estava uma feminina menor de idade. Polícia Militar Ambiental apreende 5 armas de fogo, 6 viventes por caça ilegal. A Polícia Militar Ambiental, através da guarnição da PMA em Curitibanos, apreendeu no interior do município de Curitibanos, neste domingo, dia 17, 5 armas de fogo de uso permitido e flagrou 6 masculinos com carcaças de animais silvestres abatidos. Na tarde desse domingo, a guarnição da Polícia Militar Ambiental em Curitibanos, quando em patrulhamento ambiental no interior do município de Curitibanos, realizou a abordagem de 6 masculinos, sendo que durante a revista flagrou 4 espingardas, um revólver calibre 22 marca Taurus e munições, mais 2 animais silvestres popularmente conhecidos como tatu, já abatidos. Nenhum deles possuía porte de arma de fogo. Tentativa de homicídio no bairro São Miguel, Lages. A guarnição da PM foi acionada via CRE para deslocar até a rua Bernardo Gonçalves Kister, bairro São Miguel, em frente ao bar Terapinga. Ao chegar ao local, foi entrado em contato com as vítimas Saúl, de 67 anos, e Dinair, de 53 anos, os quais relataram que estavam em frente ao bar Terapinga, momento em que um veículo parecido com um GM Vectra de cor prata parou em frente ao bar, efetuou 3 disparos de arma de fogo, os quais um deles atingiu o braço esquerdo de Saúl e o outro atingiu o braço esquerdo de sua amazia Dinair. O casal de Pombinhos não sabem precisar quem seria o autor e o motivo dos balaços. O SAMU esteve no local, prestou atendimento às vítimas e conduziu até a emergência do hospital Nossa Senhora dos Prazeres para atendimento médico, ambos sem gravidade. Masculino embriagado após briga com a esposa é acusado de jogar água fervendo nela e em seu filho de apenas 1 ano. A guarnição de patrulhamento Rapa foi acionada no final da noite de domingo, dia 17, para deslocar-se até a localidade de Bela Vista, na cidade de São José do Cerrito, para atender um cidadão que teria agredido a companheira e seu filho com água fervendo. A vítima, a senhora Aparecida, de 40 anos, relatou que seu marido José Adilson Corrêa, de 38 anos, chegou em casa embriagado e começaram a discutir, momento em que o mesmo pegou uma chaleira com água fervendo que estava em cima do fogão a lenha e jogou nela, atingindo suas costas e seu filho de apenas 1 ano que estava em seu colo. Com o ato criminoso, seu filho teve queimaduras em um dos braços e nas costas. Ambos foram atendidos pelo SAMU e conduzidos ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages, e ao Hospital Infantil. O autor fugiu para a casa de sua mãe, que fica nas proximidades. A guarnição se deslocou até o endereço citado pela vítima e localizou e deu voz de prisão para o senhor José, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Lages. Masculino é morto a tiro no Morro Grande, em Lages. A guarnição do Rapa foi acionada pela Central de Emergência na tarde de domingo, dia 17, para atender uma ocorrência de homicídio doloso. No momento em que a guarnição chegou ao local, a rua Sebastiana Pereira da Silva, beco no Morro Grande, a equipe do SAMU já se encontrava e constataram o óbito do senhor Alisson Passos Santos, de 25 anos, conhecido como Padeirinho, o qual se encontrava caído no quarto de sua residência com um tiro no rosto. Foi conversado com a companheira de Alisson, a qual afirmou que estava na casa junto com seu companheiro quando 3 masculinos chegaram em um veículo GM Corsa de cor vermelha, que o motorista permaneceu no veículo e os outros 2 desembarcaram do carro. Foi então que Alisson foi até a janela ver o que estava acontecendo e então perguntaram: cadê o cara? Em seguida, um dos masculinos efetuou o disparo contra o masculino que estava à frente da janela do quarto, diante de sua companheira e crianças. Logo após, o autor e seus parceiros fugiram.
Estiveram no local as guarnições do PPT e guarnições de área, que realizaram buscas, porém não foram localizados os autores. Homem é preso após tentar matar companheiro e vizinho em Lontras. Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por violência doméstica e ameaça na noite deste domingo, dia 17, na rua Leopoldo Buzzi, no centro de Lontras. Ele teria chegado embriagado e quebrou vários objetos da casa. Logo após, estando armado, tentou contra a vida de sua companheira de 28 anos e de um vizinho. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para conter o elemento extremamente agressivo. No momento da detenção, ele ainda resistiu, mas foi contido e encaminhado à delegacia de polícia para os devidos procedimentos. Motociclista sofre acidente no centro de Itaió. Por volta das 15 horas e 30 minutos de sábado, a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender um acidente de trânsito no centro de Itaió, próximo à Ponte Roberto Machado. No local foi constatada uma queda de uma motocicleta que estava em uma Honda Bis. O motivo do acidente e o estado de saúde do motociclista não foram divulgados. A Polícia Militar e o guincho foram acionados. Indivíduo é preso por importunação sexual em Rio do Sul. Por volta das 12 horas de sábado, a Central da Guarda Municipal recebeu a ligação de um homem dando conta de que um indivíduo teria passado a mão na genitália de sua namorada. O fato teria ocorrido na rua Expedicionário Nardelli e o solicitante estaria seguindo ele na rua Guilherme Becker, em Rio do Sul. Ao chegar no local, a guarnição abordou um indivíduo e identificou. O mesmo foi conduzido até a delegacia e apresentado à autoridade policial, que lavrou o auto de prisão em flagrante. O indivíduo foi enquadrado no artigo 215-A a praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, pena reclusão de 1 a 5 anos. O mesmo foi conduzido até o presídio regional. Jovem é preso após furtar carro de funerária com corpo dentro e sofrer acidente em Santa Catarina. Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante após furtar um carro de uma funerária com o corpo dentro e sofrer um acidente com um veículo no sul de Santa Catarina. O caso ocorreu na noite de sábado, dia 16, e a Polícia Militar divulgou imagens da ocorrência no domingo, dia 17. O furto foi registrado em Laguna. Segundo a PM, o jovem aproveitou quando o carro funerário estava parado em frente a uma floricultura. O motorista tinha parado para comprar flores. Imagens de uma câmera de monitoramento divulgadas pela polícia registraram o momento em que ele entra no carro. Mais tarde, a PM foi acionada para atender um acidente na SC-390 na cidade de Pedras Grandes, também no sul do estado. Era o jovem com o carro funerário, mais o defunto, que perdeu o controle do veículo e bateu em um barranco. Vamos ao Robson Ribeiro, que tem... Robson Ribeiro tem mais notícias aí para nós, Robson. É isso aí, Edson Delis, falando agora sobre as informações do Hospital Santa Clara, as informações aí repassadas pela Jéssica. Foram realizadas aí nos últimas 24 horas 41 consultas, estão em observação 2 pacientes e internados 15 pacientes. Raio-X foram realizados 11 procedimentos. Informações da Polícia Militar Rodoviária Federal. Estamos há 537 dias sem mortes na rodovia. Informações do Corpo de Bombeiros de Otacílio Costa, informações repassadas pelo Sargento Roberto. Aí tudo dentre as normalidades nas últimas 24 horas. O assunto é
é segurança. A Vigitrônica é pioneira em Otacílio Costa. Trabalhamos com monitoramento de imagens e alarmes, com respostas rápidas e decisivas, a favor da segurança da sua empresa, residência ou condomínio. Nossa central de monitoramento monitora 24 horas, imagens e alarmes. Identifica e envia relatórios aos vigias motorizados para saberem onde está a ocorrência, além de darmos todo o suporte ao vigia atendente. Fones 988646480 ou 991660721. Vigitrônica, priorize a sua segurança. Pesquisas do Ministério da Saúde apontam que 80% dos homens acima de 50 anos podem apresentar sintomas como dificuldade em urinar, incontinência urinária, inchaço na próstata e até mesmo a impotência sexual. Para combater tudo isso, chegou o Testo Bios. É um suplemento natural, não possui contraindicação. Testo Bios, a vida pede mais. Você encontra na rede de farmácias Clínica em Otacílio Costa. Quer comprar ou vender? Anuncie aqui. Classificados. Quer trabalhar? Vamos à obra, vamos lá. Bolsa de empregos. Utilidade pública. 12h51. Sempre com apoio cultural da Hora Certa de Supermercados Cooper Campos e Postos Irmãos Amonato. Passamos agora aos classificados de hoje. Vende-se, compra-se, aluga-se, doa-se, troca-se. Precisa-se de um carrinho de bebê para a menina? Quem tiver para doar ou vender pode entrar em contato no fone 991639020. Troca-se uma vaca gorda por uma de cria. Quem se interessar pode entrar em contato no fone 991383812, falar com Antônio. Precisa-se de uma geladeira e uma cama de casal. No 991524486, falar com Thaís. Precisa-se de uma geladeira e um guarda-roupa. Quem tiver para doar, ligar no 988575637 ou no 32750948, falar com o Danilo. Vende-se um Corsa Sedan 2002 com ar-condicionado em ótimo estado e com um preço bem acessível. Interessados, ligar no fone 991668360. Precisa-se de uma pessoa para cuidar de um senhor no hospital. Interessados, ligar no fone 991902812, falar com Angelina. Doa-se uma pia e um vaso de banheiro para retirar do local. Interessados, entrar em contato aqui na rádio. Vende-se uma casa de madeira para retirar do local, tamanho 6x6. Maiores informações no 48 984 47 18 80. Ou tratar com Antônio do Fogão. Aluga-se uma casa. Quem tiver para alugar, favor entrar em contato pelo telefone 99101 5742. Oportunidade de emprego. Oportunidade de trabalho, jovem aprendiz masculino. Interessados, comparecer entre os dias 18 e 19 de amanhã na URH da empresa, munidos dos seus documentos para entrevista. Precisa-se de funcionário para lavação. Interessados podem ligar no fone 991 720067 e falar com Antônio. Disque Gás e Água está selecionando para contratação a seguinte vaga: motorista de entrega. Requisitos: CNH A, C ou AB, moto e carro, que conheça os bairros da cidade. Interessados devem entrar em contato pelo fone 3275-3441, dirigir-se ao depósito de gás do Baldir, na SC 114. Procura-se emprego, precisa-se de trabalho. Contrata-se diarista. Interessados, tratar com Solange no telefone ou WhatsApp 99164 9061. Apoio Cultural.
12h54, sempre com apoio cultural da Hora Certa, de Postos Irmãos Zambonato, Supermercados Cooper Campos. Passamos agora aos nossos apoiadores culturais e comunicados. Consultório Médico Dr. Daniel. Devido aos cuidados da pandemia pelo Covid-19, estamos atendendo nas segundas e quartas-feiras com horário marcado pelo telefone 49999109279. Consultório Médico Dr. Daniel. Convocação. A Junta do Serviço Militar de Otacílio Costa, 1º Batalhão Ferroviário, convocam os conscritos abaixo relacionados para comparecerem na referência à Junta Militar no dia 20 de janeiro, às 7h20 da manhã, portanto, quarta-feira, para assinatura do relatório de designação de seleção complementar. E após, o ônibus do Exército os conduzirá ao mencionado batalhão ferroviário para a realização da seleção. Vestir camiseta branca poderá conter detalhes. Caso não compareça na data, local e horário previsto, poderá incorrer no crime de insubmissão previsto no artigo 183 do Código Penal Militar e sujeito às penalidades da lei. Pensando em construir ou reformar, compre o que precisa no Centrão Materiais de Construção. Ferramentas, areia, cimento, pedra brita, tijolos, ferragens, telhas, blocos e tudo o que você utilizará em sua obra. Centrão Materiais de Construção, no centro, ao lado da Farmácia Clínica, no telefone 3275-2396. Na loja Soncia você faz o diagnóstico do sistema do ar-condicionado e também a troca do filtro e higienização do seu carro. Venha à nossa loja e realize esse e outros serviços que a Soncia lhe oferece. Contamos também com carro-oficina, com tudo que você precisa na área de ar-condicionado automotivo, ônibus, tratores e máquinas agrícolas, além de toda a parte elétrica para o seu veículo. Será um prazer atendê-los. Soncia, qualidade e transparência em tudo que faz. Fone 3275-1803. A Lotérica Martins de Otacílio Costa, conforme o decreto do governo do estado, informa que está abrindo normalmente, respeitando algumas normas, atendendo com 50% da lotação física, fila com distância de 1,5 metro entre os clientes. Idosos poderão mandar alguém para receber seus benefícios, desde que munidos de CPF. E agora na Lotérica Martins, você pode pagar suas contas pelo aplicativo Caixa Tem. O aplicativo gera um código e com a opção Pagar na Lotérica, você efetua o pagamento. É fácil, é prático. Faça suas apostas nas loterias da Caixa Lotérica Martins. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas e aos sábados das 9 às 12 horas. Lotérica Martins. Previsão. Hoje vai chover? Como vai o tempo? Hoje vai fazer sol? Está chegando aí. Previsão do tempo. E agora, qual é a previsão? Vai fazer sol, calor ou frio? Ou chuva? Sei lá. O quê? Do tempo. Previsão do tempo. Muito bem, previsão do tempo. Que tem o apoio cultural de DML Coletas. Comunica que presta serviço com locação de caixas estacionárias para coleta de entulhos, transporte, destinação e tratamento de resíduos gerados por empresa. A DML Coletas fica localizado na Rua Vidal Ramos Júnior, número 419, fone 3275-0727. Como fica o tempo, Cleito? A semana começa com temporais em Santa Catarina. A semana vai começar com temporais generalizados nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. 2 sistemas meteorológicos vão ser responsáveis pela organização das nuvens carregadas. Uma frente fria na altura da costa paulista se afastando para o alto mar e um sistema de baixa pressão atmosférica que atravessa o estado paranaense ao longo da segunda-feira. Os temporais virão acompanhados por muitos raios e ventanias. As rajadas podem alcançar os 80 km por hora durante o dia, o que pode acarretar em queda de árvores e destelhamentos de casas. Os grandes volumes acumulados de chuva devem provocar alagamentos em diversos pontos. O nível dos rios também devem subir. Como está a temperatura em Otacílio, Cleito? Em Otacílio Costa, 23 graus e alerta laranja para a tempestade. Muito bem, com o tempo e a temperatura, encerramos aqui mais uma edição do nosso jornal Cidade em Notícias, que volta amanhã a partir das 12h10.
Eu retorno com vocês às 15 horas. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Cleiton Delícia. Até amanhã com mais uma edição aí do Cidade em Notícias. Boa tarde também aos ouvintes e espectadores aí desse jornal que leva informação de segunda a sexta-feira à comunidade otacíliense. Uma ótima semana a todos, uma boa segunda-feira, né? Um início de semana abençoado para você e a gente retorna amanhã. Fiquem agora com Wellington Oliveira e o programa Alô Sucesso.